Para todo adulto, jovem e adolescente que deseja verdadeiramente ser crente, trazemos para vocês o primeiro episódio de Plenamente, o podcast que tem como objetivo trazer o caráter de Cristo para sua vida. E como é o nosso primeiro episódio, trouxemos nada mais, nada menos que o nosso querido pastor Israel para estar apresentando um pouco sobre a nossa igreja para vocês, para que vocês possam conhecer como é que a gente trabalha, conhecer um pouco sobre nós. E pastor Israel, se apresenta para o nosso público que está assistindo. Bom, primeiramente, obrigado, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, né? Inaugurando Plenamente. O Melk e o Maico, né? Caminha conosco aqui na igreja e são ministros de louvor, então obrigado pelo convite, obrigado a toda a rapaziada que está aí dando suporte. que isso. E vamos, né? Manifestar o reino, falar do amor de Cristo e viver aquilo que Cristo tem para nós nesses dias, nessa nova temporada de vocês aí, nesse início desse projeto. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, né? O legal é que o público vai assistir a gente fez um episódio piloto e eles descobriram que a gente já tem outros vídeos gravados. Deixamos escapulir pro público, mas isso é muito interessante porque, né, você que está assistindo a gente, toda essa estrutura que a gente tem agora aqui, a gente foi melhorando antes de começar o podcast de fato. Né? E isso é interessante que a gente vê o mover de Deus, né, nas pequenas coisas, a gente consegue ver as coisas fluindo e realmente o intuito é esse, manifestar o reino através desse podcast, alcançar novas vidas e trazer um pouco de edificação para a vida daqueles que necessitam. Né? E nosso pastor, a gente está começando o nosso podcast aqui e a gente queria conhecer um pouco mais sobre quem é o pastor Israel. O que você faz no seu dia, quando você não está pastoreando, o que você faz? Você joga um dominó, joga um baralho, sei o que você faz. Então, eu nasci em São Paulo, né, em Santo André, e nós fomos para Rondônia no ano 92, meus pais subiram para Rondônia, né? Então, nós subimos para Rondônia em 92, em 2007 eu voltei para São Paulo, retornei para São Paulo, e em 2019 o Senhor nos trouxe aqui para Vila Velha, e aí onde a gente assumiu a implantação da igreja, né, a implantação do projeto Vida Plena. Mas nos tempos vagos, nas horas vagas, eu gosto de brincar com a minha filha caçula, ela gosta muito de jogar ludo e dominó, e eu gosto de jogar, gosto de brincar com ela, gosto de consertar caminhão também, quando eu não estou... Peraí, você gosta de consertar caminhão? Eu gosto de arrumar confusão, né? Então, tomar café, às vezes a gente sai para tomar café, também é bom também, a gente... Então, o que eu faço para distrair é isso aí, consertar caminhão, brincar um pouquinho com a minha caçula, tomar um café, né, com os jovens e com outros irmãos. É um tempo precioso, um tempo de comunhão. Você já deixou sua filha caçula ganhar alguma vez, pastor? Deixar, não. Não pode ganhar na raça. A Bela assistindo depois ficando com ciúme, ele citando só a Lavínia. Rapaz. A Bela tem outros hobbies que a Bela que a gente faz também. Mas a Lavínia que gosta mais de brincar, né? Lá em casa todo mundo gosta de brincar. Gosta de jogo, né? Eu vi mesmo. Menos lá, contra o senhor, né? Pra quem não sabe, o nosso pastor é muito bom em dama, rapaz. Não tem quem ganhe do pastor em dama, cara. Eu jogo xadrez. Eu fui jogar dama com o pastor, não ganhei, não. Pastor, eu tenho um tabuleirinho que é de xadrez e de dama de pedra que eu comprei quando eu fui pra Minas Gerais. Vou trazer um dia pra gente tirar esse duelo. Você pegar uma surra, né? Rapaz, eu jogava com os velhinhos. Só pra provar pro pastor que eu consigo perder pra ele, entendeu? Não, mas brincadeiras à parte, né? É muito bom conhecer o nosso pastor de fato. Às vezes as pessoas acham que o pastor não tem uma vida além da igreja, né? Que a vida dele é estar o tempo todo dentro do templo, atendendo as pessoas. Eu acho que a única profissão que o cara ele é psicólogo, ele é juiz, ele é médico, ele é de tudo um pouco. E ter uma vida fora disso também ajuda, né? Você a aliviar o estresse, fazer outras coisas, né? Desviar um pouquinho o foco ali. Eu sou um pouco criativo, né? Então talvez o TDAH também me acelere um pouquinho. Então eu estou em constante movimento, né? E aí eu preciso arrumar alguma coisa para distrair, para espairecer um pouquinho. E aí você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Você precisa estar em comunhão com as pessoas, você precisa, às vezes, também assistir alguma série, fazer alguma coisa. Eu não sou muito, lá em casa eu não sou muito televisão, mas praticamente tem 15, 16 anos que nós não temos o hábito de televisão, né? De assistir. Mas a gente gosta, às vezes, de brincar de alguma coisa, algum filme, volta e meia, mas pouca coisa. Pastor, uma coisa que o senhor sempre prezou desde o momento que eu entrei na igreja, eu percebi isso de uma forma muito direta, tive uma abordagem muito direta em relação a isso, mas
O senhor sempre prezou muito pela comunhão, em estado principal, na maior parte das atividades da igreja. Como, se o senhor quiser trazer algum versículo bíblico, ou se o senhor quiser trazer alguma experiência, mas como que foi essa sua experiência a respeito da comunhão? Você já tinha, ou você frequentou lugares que tinham essa abordagem também, que priorizavam muito a comunhão? Como que foi para você descobrir esse... Então, a questão da comunhão é um processo, né? Algumas igrejas usam a palavra koinonia, né? É um processo porque, às vezes, nós queremos que as pessoas entrem em comunhão e tenham comunhão com o outro, e muitas vezes o caráter não foi transformado. Então, a comunhão, muitas vezes, ela gera um desgaste muito grande. E aí, onde as pessoas se machucam, onde as pessoas se afastam, onde acontecem muitas coisas. Só que, por outro lado, nós temos que impulsionar a comunhão e direcionar na comunhão. A igreja tem que ser uma igreja de comunhão. Deus, ele não ordena bênção no culto, Deus ordena bênção na comunhão. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Então, qual é o grande fator que muitas vezes atrapalha nessa questão da comunhão? E até a bênção apostólica. Na bênção apostólica nós somos fundamentados no amor gerado na graça para termos comunhão. E temos o Espírito Santo para ter comunhão. Sim. E aí, a visão celular, o discipulado e tantas outras coisas que nós fazemos, tem muita comunhão. Nós vivemos muito, nós estamos às vezes juntos na segunda, na terça, estamos juntos novamente. E essa comunhão ela vai sendo gerada. Então, durante a semana, nós estamos muito juntos. E, por outro lado, tem um desgaste. Tem um desgaste quando o caráter das pessoas ainda não foi formado, ainda não está legal. Então, aí às vezes junta e começa a língua a ficar muito grande. Então, quando é um fator, você precisa impulsionar a comunhão, mas trabalhando a respeito do testemunho, do estilo de vida, da conduta, do comportamento. E a igreja precisa dar ferramenta e dar suporte para que isso venha acontecer. Infelizmente, tem muitas pessoas que frequentam a igreja e não tem comunhão com ninguém. Mas a igreja precisa ser um lugar de comunhão. Receptivo. Tem que ser um lugar de comunhão. A comunhão ela precisa ser instigada. Quando nós chegamos na cidade aqui em Vila Velha, nós fizemos um mapeamento da cidade. Então, é um estado que tem muito cristão. Vila Velha é uma cidade, a Grande Vitória é uma cidade que tem muito cristão. E o que nós identificamos é que as pessoas conhecem bem a palavra. O que as pessoas não conhecem é o espírito da palavra, muitas vezes. Então, quando você fala da Bíblia, tem pessoas afastadas, desviadas, tem pessoas que conhecem a Bíblia, só não vive, só não pratica. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja que não praticam a palavra. Agora, por que isso tem acontecido? Também isso tem acontecido. Porque às vezes falta o discipulado, muitas vezes falta o discipulado, falta o acompanhamento, falta às vezes impulsionar as pessoas a fazer alguns cursos. Nós temos um curso que chama Caráter de Cristo. Todo mundo tem um caráter. Agora a pergunta é, ele é em Cristo, de Cristo? É uma boa indagação. Então, Muitas quando vezes nós temos não. o caráter de Cristo, é tudo mais tranquilo. Nós temos domínio próprio, mansidão, longanimidade. Então, o fruto do Espírito se manifesta. E com o fruto do Espírito é fácil você ter comunhão. Você não consegue ter comunhão quando você está faltando o fruto do Espírito, né? Rapaz, não bate no público, não. É o primeiro episódio vai ser. Mas é um ponto muito pertinente, porque, por exemplo, eu tenho uma líder de célula chamada Maristela, e essa líder ela tem uma frase que eu gosto muito dessa frase, que ela sempre diz assim: tudo que você vê de bom em mim não sou eu, é Cristo. Agora, tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Então, assim, às vezes a gente deixou o nosso caráter entrar na frente do caráter de Cristo em nossas vidas. Então, todas as vezes quando a gente tem o costume de fazer algo errado, inclusive muito do que o senhor falou anteriormente a respeito de pessoas se machucando, é muito por conta disso, porque a gente deixa mais o nosso caráter entrar na frente do que o caráter de Cristo nas nossas vidas. E a gente às vezes faz isso por conta de falta de conhecimento, falta da busca do conhecimento, santificação. Então, tem vários fatores para isso, na verdade. Isso, na verdade, acho que a gente é acostumado a viver mais no nosso próprio ciclo, né? De amigos, ou até mesmo interno, né? A gente não tem tanta facilidade para ter comunhão com todos, né? A igreja brasileira, ela entrou numa vibe de
Não olha para mim não, olha para Cristo, não fica olhando para mim não, o homem erra, não olha para o homem não. E isso isentou a liderança e muitos líderes e a própria igreja da sua responsabilidade. Então Paulo nos ensina o quê? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, as pessoas precisam ter referência. Cristo foi a nossa referência e nós devemos ser o quê? Imitador de Cristo, para que as pessoas possam nos imitar também. Então, a igreja ela entrou nessa vibe de não olha para mim não. E aí, nós lavamos a mão, fazemos aquilo que Pilatos fez. Lava as mãos e não tem compromisso com aquilo que Deus tem. E é pesado isso, é pesado porque com isso, nós vemos muitas pessoas machucadas, pessoas dentro da igreja que não conseguem ter comunhão com ninguém, que está fechada, ferida, né? Porque quando a pessoa está ferida também, todo mundo que vai levar a mão para ajudar ela tira porque ela está machucada. E é um processo às vezes lento, mas ele precisa continuar, gradativamente precisa aumentar. Devagarzinho ela vai criando o hábito de ter comunhão com outras pessoas. E você chegou a falar sobre o discipulado, né? Para você que está assistindo a nossa igreja, a gente tem um discipulado. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouco para o nosso público o que é o discipulado, por que a gente trabalha no nosso ministério, para que eles tenham noção mais ou menos de como funciona a nossa liturgia e tudo mais, para caso você tenha interesse, vir aí com a gente. A nossa igreja trabalha 4 pilares. Pequenos grupos, né? Os grupos de conexões, que são as células, né? Mas hoje nós estamos falando grupo de conexões, onde as pessoas elas são acolhidas, elas conseguem ter um pouco mais de comunhão e ter um tempo mais de mesa. Nós temos os grupos de ensino, né? Nossa UDF, Escola Universidade da Família, que nós temos muitos cursos na nossa igreja, Casados para Sempre, Entre Nós, Finanças, e que dá o suporte, que é os cursos de família, que é o segundo pilar. E aí temos o discipulado, o terceiro pilar, e nossos cultos de celebração, que é o nosso quarto pilar. O discipulado, ele surgiu, e ele é bíblico, né? Ele surgiu na Bíblia. O próprio Deus, ele estava com Noé, com Abraão. Deus estava com Abraão todos os dias, né, no Jardim do Éden, e era um tipo de discipulado. O discipulado começou ali. O Senhor estava com ele todos os dias ali, na viração do dia. Abraão no Jardim do Éden faz tempo. Eu falei, não comecei a falar do Noé. Tá nervoso, né, Pedro? Você vai cortar isso aí, né, Pedro? Não, vai aparecer no vídeo depois, hein? Deixa só nos cortes. Deixa só nos cortes. Vamos lá. Então, como é que nós vamos voltar aí? Volta não, antes. Continua. Quando a gente olha o discipulado em si, ele começa com Adão, o Jesus, o próprio Deus e Adão no Jardim do Éden. Então, o Senhor ele estava com ele nesse tempo, na viração do dia. E quando nós olhamos ao longo das Escrituras, o discipulado ele é fundamental e importante. Importantíssimo. Só que ele foi perdido. Ao longo ele foi perdido. Deixa eu dar um exemplo na Bíblia, bem simples. Quando nós olhamos para Moisés, a Bíblia diz que Moisés era filho da filha de Faraó, filho da mãe e filho da irmã. Todas as referências de Moisés é o quê? Materna e feminina. Moisés ele foi muito bom para tirar o povo do Egito, mas ele não fez entrar na Terra Prometida. Então tem muitas igrejas que tiram as pessoas do mundo. Só que ela não faz viver o Evangelho, praticar o Evangelho na sua íntegra. O discipulado, ele trabalha isso, ele vai lapidando as pessoas, ele vai trabalhando as pessoas e ele vai impulsionando as pessoas no seu chamado, no seu ministério. Quando nós olhamos nas Escrituras, o profeta Samuel, ele chega, ele unge Davi, e o texto fala assim, o profeta voltou para Ramá. Beleza? Então o profeta, ele escuta de Deus e transmite a mensagem de Deus. Ele não tem compromisso com o cumprimento da profecia. O papel do profeta é ouvir e transmitir. Quem leva Davi em direção ao trono é uma figura paterna. Então Jessé coloca Davi para cuidar das ovelhas. Enquanto ele está cuidando das ovelhas, ele é treinado por urso e por leão. Quando Jessé, os filhos mais velhos vão para a guerra, Jessé chama Davi e fala, leva a marmita para seus irmãos lá e me traz notícia da guerra. A primeira frase que Davi diz quando ele chega na guerra é o quê? Quem é esse incircunciso? A circuncisão tem a ver com paternidade. Quem é esse cara que não tem pai para estar nos afrontando como filho de Deus? Então Davi ele já identifica um problema sério em Golias, por quê? Porque não tem pai, orfandade. E aí quando nós olhamos no Novo Testamento, porque precisa estar no Novo Testamento a respeito da paternidade também, nós temos um exemplo de Jesus. O anjo aparece para José e fala assim, pega o menino e vai para o Egito, porque estão tentando matar o menino.
Aí o texto fala, para se cumprir o que foram dito pelos profetas. Depois, mais uma vez, o anjo aparece para José e fala assim, pega o menino e pode voltar, porque aquele que estava reinando já morreu. Ele tem dúvida no coração, o Arquelau está reinando, ele pega e vai para Nazaré. Aí o texto fala assim, para se cumprir o que foram ditos pelo profeta. Ou seja, Jesus, para viver as promessas e as profecias que os profetas tinham falado a respeito dele, ele precisou de uma figura paterna. Então o discipulado nos leva a viver as promessas do Senhor. Quantas pessoas ficou pelo caminho por falta do discipulado, por falta de abrir o coração? Só que nós entendemos também que quando começou o discipulado no Brasil, e veio também, né, o MDA, o pastor Eibe Uber começou muito discipulado, nós entendemos também que teve algumas falhas, teve algumas coisas que houve o erro, às vezes as pessoas abriam o coração, buscando ajuda e aquilo ali se espalhava, só que é uma exceção. Acho que todo início de uma coisa nova tende a ter determinados problemas no início que vão se ajustando com o tempo, né? Bom, esses problemas a gente vê, pô, isso aqui a gente fez errado, agora vamos fazer certo agora. Acho que é natural, né, acontecer essas situações. Nós temos que fazer a autocrítica naquilo que nós estamos errando e consertar, ajustar. E o Espírito Santo está sobre nós para gerar essa comunhão, para fazer isso, né? Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não conseguimos ter essa comunhão. Entendeu? Suportar as pessoas, às vezes ouvir. Então, Acho que o que me ajudou a entender muito o discipulado, a parte do discipulado, foi o livro do pastor Domingos, né? O Deus não possui netos. Deus não tem neto. Esse livro é muito bom, porque ele dá uma visão bem clara, ele pega desde Gênesis, né, falando sobre como é que funcionava a questão da paternidade mesmo de Deus. Né? E às vezes a gente acha que somos netos de Deus, né? Porque ele explica que você não é neto, você não foi gerado por outra pessoa, você é gerado por Deus, então você é filho de Deus. E ele vai trabalhando tudo isso, trazendo a visão do MDA, trazendo a visão do discipulado e conjugando tudo ali junto, né? Um dos problemas, a Bíblia fala assim, ó, fechando o Velho Testamento, Malaquias 4, finalzinho, fechando a cortina do Velho Testamento, Malaquias 4, fala assim, nos últimos dias virá o espírito do profeta Elias, ou virá o profeta Elias, na maioria das traduções, e converterá o coração dos pais nos filhos, dos filhos nos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. A primeira vez que a terra foi ferida com maldição, o Jardim do Éden. O homem precisava trabalhar muito mais para obter o mesmo resultado. Beleza? Por quê? Porque não tem conversão de coração. Então, uma igreja onde os mais velhos não olham para os mais novos como meu filho, vou discipular, vou cuidar, vou interceder, vou puxar a orelha, e os mais novos olhando para os mais velhos, falando assim, é meu pai, é referência para mim, vou ouvir, quero conselho. Se não houver essa conexão, a igreja não anda, não flui. Tem igrejas na nossa cidade que trabalham muito mais do que nós. Eles trabalham e os trabalhos deles são árduos, mas eles ganham uma família, perde outra. Ganham 2 famílias, perde mais uma. Por quê? Porque não tem essa conversão, não tem esse cuidado, esse discipulado. Então nós estamos, nossa igreja é a igreja nova, está com 5 anos, né, de prédio, né? E estamos nesse processo do discipulado, até estamos dando uma segurada esse ano, né? Estamos para voltar ao discipulado nosso. Mas é porque nós estamos com todos os cursos funcionando, muitas outras coisas funcionando ao mesmo tempo, né? Então, mas o discipulado ele é importantíssimo. Até o mandamento, né? E de fazer discípulos, né? Pastor, esse cuidado, né? As suas ovelhas fazem muita raiva no senhor, pastor? Rapaz, então... o espírito de mansidão entrando em ação agora é mais ou menos assim. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho muito legal aquilo que o pastor ele falou a respeito dos dons, que, por exemplo, eu acho que é Romanos 12, do versículo, deixa eu ver aqui, 6 até o versículo 8, diz bem assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, assim, todos nós temos dons e capacidades que, principalmente, quando a gente possui esses dons e a gente não tem um discipulado, a gente não tem um conhecimento a respeito de como exercer aqueles dons devidamente, a gente só usa aquele dom para nenhum propósito. A gente está basicamente desperdiçando um potencial que a gente tem. E eu acredito que a gente já teve uma conversa assim, pastor, que o senhor já disse para mim que
eu acredito que poder sem propósito... Nós fomos ensinados muitas vezes a buscar o poder de Deus. Só que o poder sem um propósito, ele mata. Isso aí aconteceu com Sansão, né? Sansão tinha um poder, mas ele não usava o poder no seu propósito. Acabou o poder, no final matou ele. No final, ele segura nas colunas e dá ruim para ele. Então, nós fomos ensinados por muito tempo a buscar o poder. Só que quando nós entendemos o propósito da nossa vida, o que Deus tem para nós, nunca faltará poder. Se eu entender o que Deus espera de mim, o que Deus vai fazer através da minha vida, onde Deus vai me levar, como Ele vai me levar, nunca vai faltar recursos em nenhuma área, nem financeira, nem espiritualmente falando. Então, a igreja ela tem que buscar o quê? Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual que é a absoluta? A oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Então, a igreja, muitas vezes, ela busca o poder e esquece a vontade. E aí eu começo a usar o poder para Deus mudar a minha mulher, eu uso o poder para transformar as coisas que não... Entendeu? O poder não é para isso. Mas, aos poucos vai sendo ajustado e... Parte do entendimento, né? Assim que a pessoa tem um entendimento pleno da real vontade de Deus, ela começa a usar os poderes da forma correta, com a verdadeira intenção, né? De forma intencional, no caso, né? Para edificar o reino. E a gente tem na nossa igreja, né? Tem o discipulado, e a gente também tem as células, né? Que eu acho que andam meio que juntos ali, o discipulado e as células, né? Eles são interligados. É porque a célula, assim, na célula tem a liderança de célula. Até vocês são líderes de células, hein? O Marco em Vitória e o Melk aqui em Vila Velha, né? E aí o que acontece? Como que vocês vão cuidar de pessoas se não tem quem cuida de vocês? Faz sentido. É um bom ponto. É um bom ponto. Entendeu? Então, a primeira coisa tem que ter o discipulado. Vocês precisam ser cuidado. E foi quando nós começamos a vida plena aqui em Vila Velha. Eu lembro de uma ligação, uma conversa, a primeira conversa que eu tive com o pastor Domingos, né, que é o nosso discipulador. Hoje o pastor Domingos é meu discipulador e a pastora Rosângela é a discipuladora da pastora Flúvia, né? E antes era o pastor Mecenas, que também já foi pastor aqui na Igreja Batista de Vitória, na Praia do Suá. Ele e a Islene discipulava a pastora Flúvia e o pastor Mecenas me discipulava. E aí agora, hoje é o pastor Domingos. Então a primeira pergunta que o pastor Domingos fez em 2019, quando nós íamos começar a caminhar na equipe pastoral da Bíblia de Marília, a primeira pergunta que ele fez: como vocês estão financeiramente? Vocês têm condição de se manter aí? Na época eu estava dirigindo carreta, na época eu estava puxando asfalto da Serra para a divisa do Rio de Janeiro, né? Eu falei: não, pastor, dá para a gente fazer, tranquilo. Aí a segunda pergunta: quem está cuidando de vocês? Aí eu falei: ninguém, nós estamos aqui, nós estávamos 4 meses aqui na cidade e tal. Aí ele falou: o Mecenas vai entrar em contato com vocês, que era o capelão, né, na época, e vai arrumar alguém para discipular vocês. Aí a direção dele, né? Pessoas atraem pessoas, não precisa alugar prédio, pessoas atraem pessoas. E aí nós começamos um grupo, uma célula, eu, minha esposa e as 2 crianças, e começamos um grupo de casados para sempre. Deus nos deu a estratégia do aniversário da Lavínia, da caçula. Nós fomos na escola, convidamos a sala delas, os pais das crianças da sala delas, os professores, os diretores da escola. Fizemos Agora tudo faz sentido. Fizemos um aniversário. Aí fizemos um teatrinho para as crianças e contamos nosso testemunho do Casados para Sempre, abrimos uma turma do Casados para Sempre. E aí... Desculpa, interrompendo o senhor para o pessoal que está assistindo, aqui na nossa igreja, 90% dos primeiros membros da igreja são da escola. Por incrível que pareça. E eu acho isso muito engraçado. Você chega assim e conversa, não, da escola, chega com outra pessoa, não, eu trabalho na escola também, então ele acabou ganhando meio aquelas pessoas mesmo dali. A Lavínia era uma outra escola, né? Mas nessa escola, na Interação, né, que hoje a igreja está bem presente lá, só de funcionários, tem 7 ou 8 funcionários que é membro da nossa igreja e está lá na Interação. Era um colégio que nós orávamos, pedia para o Senhor nos dar aquele colégio como adoção espiritual, né? Olha que legal. E fizemos alguns atos proféticos lá e tem muitas coisas para ajustar, nem tudo é perfeito, mas é um colégio que nós ganhamos muitas pessoas para o Senhor ali nesse colégio e vai ganhar muito mais ainda. Amém. É isso aí. Eu acho muito legal essa frase. Eu acho essa frase bem cirúrgica, inclusive bem precisa. Pessoas atraem pessoas. A igreja, a nossa igreja foi fundada através de células. E assim, Existe 2 coisas. Existem igrejas em célula e igreja com célula. Nós somos uma igreja em célula. Com célula, a célula é mais um programa da igreja. Nós não. Nós somos as células é o pilar da igreja, um dos pilares da igreja.
E hoje, as pessoas exercem os dons nas células, né? Na célula você exerce muitas coisas. Dom de curar, sinais e maravilhas, e sem contar a manifestação do Espírito através do domínio próprio, mansidão, longanimidade. Você se desenvolve também com outras coisas. Inclusive, pastor, eu teve um dia que o Mel, que ele até puxou minha orelha, porque todas as vezes que eu estava indo na célula, eu estava querendo tocar um louvor, aí depois ir para a célula das crianças, tocar louvor lá também, aí depois estava querendo dar a palavra para as crianças, aí depois estava querendo fazer um monte de coisa, aí o Mel, que ele chegou no meu ouvido e falou assim: Maico, você não acha que você tentando fazer tudo, você não vai estar inibindo o dom de outras pessoas? Aí na hora que ele falou isso, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu falei, eita. É porque eu penso assim, né? Às vezes a pessoa ela conhece a célula, mas não entende o sentido da célula. Né? O que é a célula? Inclusive, você pode até explicar para as pessoas que estão assistindo a gente, que talvez vai ter pessoas que não é do nosso ministério, que caiu de paraquedas aí no nosso vídeo e quer entender talvez o que seja uma célula. Você pode dar uma visão assim, mais ou menos, para explicar de uma forma prática para eles tentarem entender o que é uma célula, do que se trata uma célula. Então, a célula é um grupo, hoje nós falamos grupo de conexão, né? Onde as pessoas elas vão se conectar, onde elas vão ter comunhão, onde elas vão ter palavra, louvor, adoração, intercessão, onde muitos milagres acontecem. Então, na célula é algo mais aconchegante, acontece nas casas. E por que as células? Quando nós olhamos no Velho Testamento, o Senhor fala assim, nos últimos dias ele vai restaurar a tenda caída de Davi. Ele não fala do tabernáculo e ele não fala do templo, ele fala da tenda. Quando nós olhamos no Novo Testamento, isso se repete, fala assim, nos últimos dias, em Atos, eu vou restaurar a tenda caída de Davi. Quando nós olhamos para a tenda caída de Davi, quando Davi vai buscar a arca, ele traz a arca do Senhor, a presença do Senhor por meio para dentro da cidade, a tenda de Davi se ouvia os louvores de todos os portões da cidade, sentia-se o cheiro da adoração, mas não sabia quem estava louvando, nem quem estava oferecendo o sacrifício. Então a visão celular, a visão dos pequenos grupos, ela vai nessa direção. Imagina você andando por uma cidade, onde você começa a ouvir um louvor, e quando esse louvor começa a já sumir do seu ouvido, já começa na sua frente surgir um outro louvor. Você imagina uma cidade onde todas as ruas têm uma célula falando do amor de Cristo, falando do reino dos céus. Aí a pergunta que eu falo muito a respeito disso é o seguinte: se as pessoas soubessem, quando Maria estava aquele barrigão, grávida, montada num jumentinho, indo com José para outro lugar, para outra região, se aquelas pessoas da cidade soubessem que no ventre de Maria estava Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que mudaria a história da humanidade, e quando José batia nas portas das casas, nos hotéis, se eles soubessem que era Jesus, eles abririam a porta, sim ou não? Essa pegadinha. Eu responderia sim, mas a resposta é diferente. Ele já fez essa pergunta para mim e eu continuo respondendo sim. Então, mas o que? Não abre, não abriria. Porque o que acontece? Quando eu abro a porta da minha casa hoje, eu estou dando permissão para que Jesus possa nascer no coração das pessoas que vão ouvir a respeito dele. Mas tem muitas pessoas que são cristãos que não fazem isso. Não, meu sofá, não, meu tapete, não, vai sujar, vai isso, vai aquilo outro. Então o que acontece? É um privilégio abrir a porta para Jesus nascer. E se nós não abrirmos a porta da nossa casa para que Jesus possa nascer no coração das pessoas, ele vai nascer na praça, vai nascer na escola, vai nascer onde for preciso, mas ele vai nascer no coração das pessoas. E é um privilégio para nós participarmos daquilo que Deus está fazendo. Então hoje tem muitos cristãos ainda que não entenderam isso, que não conseguem compreender isso. Mas a célula, muitas igrejas também, talvez no formato de um pouquinho diferente, eles usam os cultos dos lares, né? Eu já vi reunião no lar, né? Estudo no lar, né? Mas o princípio basicamente é o mesmo, né? A comunhão ali. O meu sogro, quando ele foi para Rondônia em 84, a primeira igreja batista de São Miguel do Guaporé, no interior de Rondônia, perto da Bolívia, a igreja surgiu através do culto no lar. Começou o culto no lar e hoje é uma igreja relevante na cidade, uma igreja bonita na cidade. E com muitos anos já essa igreja, né? Mas surgiu em 84, 85, na sala. A nossa igreja também, quando surgiu aqui, a Igreja Batista Vida Plena,
em Vila Velha, surgiu na sala. Começou na sala, eu, minha esposa, as 2 crianças, e o vento foi soprando, foi trazendo pessoas, e hoje nós temos algumas centenas de pessoas aí celebrando o Senhor conosco. E não tem nada mais lindo do que você chegar na igreja, no culto, né, e lá atrás, e você ver uma galera celebrando o Senhor. É algo lindo, é algo fantástico. Acho que isso traz a memória, né? Se você olhar assim, poxa, há 5 anos atrás estava numa garagem com pouquíssimas pessoas, agora estamos num templo que já não está mais comportando. Como é aquele versículo de Paulo? pessoas. Trazer à memória coisas que me dão esperança, se eu não me engano. Não, é Abacuque, né? É Abacuque que fala isso? Trazer a memória coisas que me dão... Não, Lamentações, aí é Lamentações. Lamentações é 3. O profeta ele vem lamentando, e depois ele fala assim, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso mesmo. Lamentações, se eu não me engano, versículo 21. 3:21. 3:21. 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. É isso mesmo. É justamente isso. E eu acho uma coisa que eu acho muito, muito legal nas células é que, além, claro, de você poder exercer os frutos do Espírito, poder louvar o Senhor, ouvir uma palavra que vai expandir seu coração, a gente desenvolve as outras pessoas que estão lá. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu e o Michael, a gente é muito à frente. Então, a gente consegue fazer qualquer coisa que daí entregar a nossa mão, a gente faz. Porque a gente não tem problema com timidez, a gente não tem problema, graças a Deus, com outras coisas, a gente consegue se virar bem. Mas tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de talvez cantar um louvor dentro da igreja, ou talvez ministrar uma palavra no coração das pessoas, até às vezes fazer uma oração tem essa dificuldade, e na célula ela consegue se desenvolver nessa questão. Então, por exemplo, na minha célula, né, tem pessoas que são extremamente tímidas, a ponto de você falar e ela não te responder. Inclusive, gente, o nosso pastor que tá falando aqui agora, ele se diz uma pessoa tímida. Dizendo ele que era tímido. Ele diz que ele é tímido. Temos nossas dúvidas. Né? Mas lá na minha célula tem, né, pessoas que são tímidas e que eu acho muito interessante que no início essas pessoas tinham dificuldade, né, de trazer uma palavra. Hoje em dia essas pessoas oram. Né, a gente, uma hora a gente fez uma oração muito simples, né? Senhor Deus, aí fica em silêncio aquele silêncio, mas ela está orando. Senhor Deus, abençoa Jesus. Isso, né? Mas ela está orando, desenvolvendo, e uma coisa que alegrou muito meu coração recentemente é que tem uma moça, que eu não vou falar o nome por falta de ética, né? Para não explanar, mas tem uma moça na minha célula que ela é bem tímida, e ela foi... Eu queria muito que ela desse a palavra, né? Eu vejo que essa pessoa tem potencial de trazer uma boa palavra. Aí eu falei para ela bem assim, olha, vamos dar a palavra da célula, eu e você lê e eu explico. E ela aceitou, né? Ela falou, não, então vamos embora, vou fazer com você. Então a gente fez a célula, aí ela lia o texto lá e eu explicando, desenvolvendo. Aí no final ela chegou comigo e falou assim, nossa, eu gostei demais, na próxima vez eu quero ministrar sozinha, eu quero explicar. Aí isso alegrou tanto no meu coração, eu falei, nossa, como que a célula tem essa capacidade de pegar uma pessoa ali que teria uma timidez, que ela não conseguiria fazer o que ela fez, e transformar essa pessoa para que ela consiga se desenvolver e dar mais liberdade para o Espírito Santo agir na vida dela. Isso eu acho incrível demais. Isso é muito satisfatório. É muito satisfatório. A apostasia não é só abandono da fé, é abandono da missão. E todos nós temos missão. Nós não seremos conhecidos pelo dízimo que nós entregamos, pela oferta que nós entregamos, pela roupa, pela liturgia, pelo português que nós falamos. Nós seremos conhecidos pelos frutos. E a célula é uma oportunidade das pessoas exercer o seu dom, exercer o seu chamado, o seu ministério. E então, a visão celular é uma visão descentralizadora. Então, o nosso pastor o pastor Domingo fala assim, o que é um líder? Um líder é um servo servindo os que serve, nada mais do que isso. Na outra visão, o líder é o centro. Então, às vezes é uma cadeirona, alguma coisa, né? Nada contra, mas é o contrário. Toda igreja trabalha para o líder. Não, dessa maneira não. Toda igreja trabalha para o reino. E o líder e os que entenderam que é líder é o que está servindo. Precisa servir. Socorrer um, correr atrás de outro, ajudar outro. E assim vai desenvolver na igreja. A igreja ela vai crescendo dessa forma. E ela cresce de uma maneira inexplicável. A nossa igreja, a média de crescimento dela, e a cada 2 dias nós ganhamos uma pessoa para o Senhor. Ainda não está do jeito que nós gostaríamos, a questão do batismo, né? O bom é o batismo, as pessoas não... as pessoas querendo caminhar conosco, apenas saindo de outro lugar e vindo, não é legal muito isso,
Mas o gostoso é o batismo que é gostoso, as pessoas nascendo de novo, as pessoas que são ganhas para Jesus através do batismo, elas vai para cima. Nós temos muitos líderes nossos com poucos tempos de conversão que ministram o curso, que ministram as células e vão para cima. Eu acho isso muito incrível. O desenvolvimento que cada um deles tem, né? Deus pega essa pessoa e liberta um potencial assim que às vezes surpreende a gente. Eu acho que o senhor mesmo falou há um tempo atrás que Deus ele muitas vezes escolhe os improváveis, e isso é muito real. Que tem pessoas que você olha assim, você não dá nada por ela, mas ela tem um potencial muito grande para o reino. Isso me faz lembrar daquela história que você contou no culto uma vez, da irmã de São Paulo, que era... Uma Maria, né? Isso, eu não lembro qual o problema que ela tinha, né? Mas que ela queria ser líder de célula. Você pode contar essa história para o pessoal? Era uma membro da igreja do pastor Getro Paiva de Junquerópolis, né? Interior de São Paulo. O pastor Getro, ele conta muito isso na imersão também. Então, era uma senhora morena de cor e ainda existe um preconceito. No Brasil, não tanto, mas existe, a gente sabe que existe. E ela ainda não conseguia ler e ela, se não me engano, cega de um olho. Meu Deus. E ela não sabia ler, né? Mas ela pregou uma mensagem para cima, uma mensagem chamando a igreja, impulsionando a igreja, e ela chegou no final do curso e falou: pastor, eu quero. Ele foi agora, né? Porque ele pregou, né? Ele foi agora, né? Como é que eu faço, né? Aí ele falou: vai lá e fala com o irmão fulano. E antes dele falar isso, ela já puxou a netinha dela, tinha uns, talvez 10, 11 anos. E ela falou assim: pastor, eu me comprometo a vir nos 2 cultos para me ouvir a mensagem, porque a mensagem da célula era a mensagem do culto. E minha netinha, ela lê para mim, pastor, ela vai ler para mim. Aí o pastor vai lá e fala para fulano de tal, que eu pedi para você se matricular lá no curso e vão para cima e tal. E foi uma mulher que ganhou muitas pessoas, mas muita. A mulher do prefeito de Junquerópolis ia na célula dela. Olha só. Que isso. Entendeu? E aí o pastor Getro um dia foi lá e viu isso aí. Tem muitos, lá em Marília mesmo, tem gagos. Tem muitos, assim, muitas pessoas assim, muito... Deus usa os improváveis. Nossa, isso é genial. Isso é fantástico. Isso é genial. A pessoa, às vezes a gente acha engraçado, a gente olha para pessoas e fala assim, não, isso não é possível, né, que uma pessoa dessa consiga desenvolver tanto e essa pessoa vai te surpreender. Quando eu falo que eu sou tímido para vocês, para você ter ideia, quando... Meu casamento, quando nós mudamos para São Paulo, meu casamento ele não estava legal. Então eu estava dentro da igreja, mas tinha 7 anos de casado. Agora esse ano nós fizemos 25 anos de casados. Então nós estávamos com 7 anos de casado, nosso casamento estava por um fio. Aí minhas irmãs começaram a falar a respeito do Casados para Sempre e tal. Aí nós se matriculamos no Casados para Sempre e nós fomos fazer o Casados para Sempre no pastor Cláudio, na época pastor Cláudio, pastora Fátima. Aí tinha o Doriva, a Márcia, um amigo nosso, Cebola, e a esposa dele. E o grupo era um grupo grande. Não é do formato que eles gostam muito, mas era um grupo grande, um grupo bem robusto. E eu tinha vergonha, eu era tímido. Então o que eu fazia? Eu sabia quem lia os versículos, quem não lia os versículos, eu decorava os versículos porque eu tinha vergonha. Então, se chegasse a minha vez, ou alguém pulasse, que estava próximo de eu ler o versículo, alguém pulasse, alguém não lia, eu tinha que decorar o outro, meu Deus do céu, porque às vezes dava certo, às vezes não, né? Então eu era muito tímido, e eu ficava gaguinho. Então quando eu ficava nervoso, eu ficava gago, que não saía nada. E aí começou no Casados para Sempre. Eu lembro desse grupo do Casados para Sempre, que Deus levantou nesse grupo uns 3 ou 4 pastores. Nossa, Deus, foi um baita de um grupo. Foi um grupo fantástico. Teve um pastor que também, Adolfo, que saiu desse Casados para Sempre, outro pastor que Deus levantou no Casados para Sempre. Então, o curso Casados para Sempre é algo fantástico, é um dos cursos que nós trabalhamos na nossa igreja, né? Mas os times deles surgem nesse pequeno grupo. Como que nós vamos dar um microfone para uma pessoa que é tímida? Nós matamos ela, mas se ela surge de uma maneira natural, pequenos grupos, ela vai crescendo, começa com 50, com 100, e ela vai aumentando isso, ela vai perdendo a vergonha e a timidez aos poucos. Aos poucos vai se desenvolvendo. E a gente vê isso é muito evidente no nosso ministério. A gente tem muitas pessoas que surpreendem demais. Sim. Nossa, quando o Altieri trouxe a palavra, eu fiquei muito feliz. Né? Se bem que o Altieri já é bem desenvolto, né? O Altieri, bem desenvolto. Mas quando ele trouxe a palavra, eu consegui ver esse desenvolvimento, essa disponibilidade. Isso é muito interessante de você acompanhar esse processo dentro das células. Isso é muito bom. Quando nós colocamos alguns líderes, criança, para fazer oferta, às vezes ministrar oferta, ou às vezes entregar os avisos,
elas vão para cima. Nós tivemos exemplo domingo agora, domingo de Páscoa. Entendeu? Criança que foi lá e fez o que tinha que fazer, administrou oferta bonitinha, perfeitinho, tranquilinho. Por quê? Porque ela está desenvolvendo na célula. Então, hoje tem muitas pessoas que elas querem um microfone, mas elas não querem cuidar de pessoa. É complicado isso. Até porque cuidar de pessoas não é fácil, né? Mas é necessário. Necessário. Você cuidar das pessoas. É um mandamento de Deus. Né? E, pastor, eu queria falar justamente a respeito dessa parte de cuidar de pessoas. Que, por exemplo, o nosso pastor, gente, ele é o tipo de homem que você fica uma semana meio sumido, assim, por assim dizer. Ele já te manda uma mensagem falando: e aí, fi, vamos tomar um café? Primeiro pergunta se morreu, né? Eu morro de medo de falar com morto, né? Ele é exatamente dessa forma. E, querendo ou não, a maior parte da nossa liderança, ela é exatamente assim. Quando você some por um tempo, todo mundo sente falta. E a maior parte das vezes que a gente some é porque a gente está mal, está passando por algo. Seja as pessoas que elas têm ansiedade, seja as pessoas que elas têm depressões, às vezes patológicos ou somente problemas pessoais mesmo. Mas eles sempre eles se fazem presentes. E, pastor, eu queria perguntar para o senhor a respeito dessa presença que o senhor tem e que o senhor se faz presente. Como que o senhor consegue gerir isso? Como que o senhor consegue se fazer presente, mas ao mesmo... Porque a maior parte das vezes que o senhor chama a gente para bater um papo, para conversar, perguntar como a gente está, a maior parte das vezes eu tenho certeza absoluta que o senhor não tem tempo. O pastor, a gente manda mensagem para ele fala bem assim: pô, vamos conversar. Ah, pastor, que dia você tá disponível? Ah, minha agenda é sua. Ele fala assim, tipo, minha agenda é sua. Aparece aí. Aparece aí, qualquer dia. É porque eu tenho a transportadora, a transportadora e as carretas, né? Então, nós estamos na intersafra também, está mais tranquilo esse tempo, né? Mas o que acontece? Meu trabalho, ele é muito no celular, no telefone, Então, eu consigo, às vezes, me deslocar, sair para um lado, para o outro, é mais tranquilo. E a prioridade é a igreja. Nós estamos até revendo o que nós vamos fazer, se nós vamos fazer da transportadora, das carretas, e fazer um outro investimento que não requer do nosso tempo, para que nós possamos se dedicar verdadeiramente à igreja e inserir na igreja, né? A questão de estar presente com a igreja é gostoso, é algo que nós gostamos, né? Então nós gostamos sempre. Lá em casa é cheio, talvez porque o Marco mora em Vitória, talvez não tenha muito isso, né? Mas lá em casa o meu escritório da transportadora funciona na parte inferior de casa, né? Uhum. Então, o que acontece? Lá passa, o pessoal da interação da escola passa lá em casa tomar um café. Alguém vai lá em casa, toma café. Então, em casa é muito cheio. O tempo todo está cheio. Então, é algo que nós gostamos. Gostamos de estar no meio da igreja. Claro que, igual você falou um pouquinho antes, você disse assim que nós, às vezes, ligamos, mandamos mensagem porque sentimos falta, mas nós erramos com muitas pessoas também. Porque tem muitas pessoas que nós não conseguimos, muitas vezes, ter esse acesso, acompanhar de perto. Nós estamos tentando, através da célula, através da liderança nossa, tem uma liderança boa, nossa igreja tem muitos líderes bons, que nos ajuda, que nos auxilia a respeito disso. Agora, a prioridade da nossa agenda sempre é a igreja. Sempre será a igreja. Nós abrimos mão de outras coisas por causa da igreja. Porque queima no nosso coração e é gostoso, é algo que nos faz muito bem. É um chamado, né? Eu admiro muito isso, porque às vezes eu me pergunto, será que eu teria paciência para receber tanta pessoa assim o tempo inteiro? É que às vezes eu sou muito sociável, né? Mas tem dias que eu não quero papo com ninguém. Acontece, mas a gente tem essa dificuldade, né? Natural. Eu acredito justamente a respeito disso, que às vezes tem dias que a gente não quer papo com ninguém, mas quando esses dias eles chegam... Eu já cheguei a ter essa conversa com o senhor, pastor, que, por exemplo, quando nós temos os dias ruins, eles não negligenciam as nossas responsabilidades, os nossos deveres. Então, ainda assim, mesmo nos dias maus, a capacidade dos pastores da nossa liderança de conseguir resistir
a esses momentos e ainda assim se fazer presente, eu acho um absurdo. Eu acho realmente a liderança um exemplo. Isso, graças a Deus, os nossos líderes, eles têm muito disso, né? Sim. Eu acho que é aquele negócio, né? Os liderados, eles refletem de quem eles são liderados, né? Os seus líderes. Então, se os nossos líderes, eles são assim, porque a liderança que está acima deles também é desse jeito, e eu acho isso muito bom. Reflete, né? É como um quadro, né? Se você olhar um quadro de muito perto, olhar um quadro, você consegue ver você fica focado ali nos defeitos, nas dificuldades, você fica focado em algumas coisas. Aí você tem que dar uns 2, 3 passos para você ver toda a obra. A nossa vida é como isso, é dessa maneira. Quando nós focamos demais nos problemas, queremos se isolar um pouquinho, nós precisamos dar uns 2, 3 passos e ver tudo. A nossa vida não começou hoje. Nós já passamos por muitas dificuldades, passamos por muito problema e vencemos. O Senhor esteve conosco em todas elas. E por mais que nós estamos muitas vezes enfrentando esse problema agora, nós temos uma boa caminhada pela frente. Não se resume agora. Então, quando nós se afastamos um pouquinho do problema, olhamos ele um pouquinho mais distante, nós entendemos que a nossa vida tem muitas coisas para frente para viver e já passamos por muitas coisas lá atrás e superamos todas elas. Então, a vida continua. Eu tava precisando ouvir isso, tá? Tá vendo? Até nisso Deus fala com a gente. E eu acho interessante, né, que todas essas coisas a gente consegue ver claramente e se espelhar nessas pessoas, né? Eu tento me espelhar ao máximo nos meus líderes. Graças a Deus eu tenho ótimos líderes, ótima liderança. E eu olho meus líderes e falo, meu Deus, eu preciso ser desse jeito, eu preciso seguir isso. Quando eles fazem uma coisa que eu não faço, né, eu já olho assim e falo, poxa, isso aqui eu posso pegar para minha vida, eu posso absorver essa atitude, essa forma de trabalhar e aprender com isso para utilizar mesmo na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, enfim, né, em todos os outros âmbitos da minha vida mesmo. O segredo da vida é querer aprender. Querer aprender o tempo todo. Se a pessoa não quer mais aprender, ela pode morrer, porque não tem mais o que fazer. Não tem mais. Então, nós estamos o tempo todo aprendendo e a vida é um aprendizado. Então, quando nós falamos não tem nada que aprender mais, tem algo de errado. É complicado isso. Do mesmo forma, o Michael falou a respeito da questão de cuidar, da questão de cuidar, de ser cuidado. O Senhor falou comigo no meu coração a respeito disso. Eu estava em 2019, na primeiro semestre de 2019. Eu estava ministrando numa igreja de um amigo meu, com a liderança, e eu estava falando sobre Oséias, a dor na pele que Oséias sentia a respeito de o Senhor fazer ele casar com uma prostituta, e para ele sentir na pele o que Deus sentia, que Deus cuidava do povo, Deus zelava o povo, Deus libertava o povo, e o povo ia de novo para a prostituição dos ídolos. Tá doido. A história de José é muito boa. Aí José é bom. Pra quem tá lendo. Eu acho engraçado que ele pegava a mulher e depois a mulher estava de volta. Nossa. Comprava, daqui a pouco eu tinha que comprar de novo. Então, não era fácil. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, até quando? Aí nós com a boca grande, veio ficar quietinho, né? Fingir que não ouviu. Ele falou assim, aí eu perguntei, até quando o quê, né? Ele falou assim, até quando vocês vão tratar os meus filhos do jeito que vocês estão tratando? E será que eu vou precisar fazer alguma coisa com os filhos de vocês para você começar a valorizar os meus? Rapaz. Isso. E aí eu comecei a chorar, eu estava ministrando e comecei a chorar. Por quê? Porque quantas pessoas elas entram na igreja e elas não são notadas? E às vezes elas não são notadas, às vezes por causa que ela chega de a pé, às vezes ela não é notada por causa da cor da pele, às vezes tem várias coisas, vários fatores. Às vezes é uma senhorinha que ninguém dá muita importância. Graças a Deus na nossa igreja nós conseguimos resolver isso, mas tem muitas pessoas que elas não são notadas, elas não são cuidadas, elas não são zeladas. Quando nós olhamos até a nossa própria igreja, hoje a nossa igreja deve ter umas quase 100 crianças. E tá crescendo, tá muito grande. E a nossa igreja tem umas 100 crianças e a maioria é órfã. Nossa. Os pais não vêm na igreja. Então nós não estamos cuidando das crianças nós estamos pensando nas crianças, cuidando das crianças, pensando o quê? Em trazer os pais, ganhar os pais para Jesus e trabalhar com toda a família e estruturar a família dessas crianças. E aí nós investimos nessas crianças financeiramente, nós investimos nessas crianças de várias maneiras, mas nós não pensamos em retorno, nós pensamos na vida dessas crianças, porque são filhos de Deus. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter como igreja, de cuidar dessas pessoas. E Deus falou isso no meu coração em 2019, a primeira quinzena. Até quando? Os meus filhos vão vir aqui e vai sair da mesma maneira. E nós não tínhamos começado aqui, eu estava na igreja de um amigo meu ministrando em São Paulo ainda na época. Isso. Nossa. Quando nós olhamos para as Escrituras, o Senhor Jesus ele é batizado, ele é levado ao deserto, ele é tentado, ele vem e ele chama os seus discípulos.
Então ele escolhe. O primeiro discípulo que ele chama é quem? O primeiro discípulo que Jesus chama. Pedro. A Simão, verdade. Então ele vem caminhando e ele chama Pedro. E Pedro é o quê? Pescando. Aí ele continua caminhando. Então existe uma certa distância que ele vai percorrer. E para percorrer essa certa distância, vai gastar-se um certo tempo. E ele continua andando e caminhando e ele encontra quem? João, seu irmão e seu pai. E eles estão fazendo o quê? Costurando a rede. Beleza? Aí o que acontece? Quando eu faço a pergunta seguinte, quem ministrou a primeira mensagem para a igreja? Quem foi o primeiro pregador para a igreja? Primeiro? Primeiro. Foi Pedro, não foi? Pedro, Depois do... Atos 2. Sim. Pedro começa a pregar, Ganha uma multidão. ganha a multidão para o Senhor e ali a igreja surge. Então a primeira mensagem para a igreja, quem pregou foi Pedro. A última mensagem para a igreja, quem pregou? Foi João, Apocalipse. Beleza? A primeira pesca maravilhosa. Quem é o protagonista? Pedro. E eram muitos peixes, o barco quase veio a pique, mas a sede, os peixes fugiam da rede. A segunda pesca maravilhosa, quem é o protagonista? É João, porque Pedro, quando vê Jesus, ele se lança no mar. Então ele sai fora de cena, quem assume o comando é João. E aí a Bíblia fala que a sede não se rompia mais. Então a igreja que vai prevalecer nos últimos dias é a igreja que está preocupada em costurar a sede e não deixar a sede se romper mais, não perder mais ninguém e tentar manter todo mundo. Que isso. Esse é o espírito que precisa ter. É o foco. Então o foco não é só ganhar vidas, mas Não é só ganhar ganhar. e manter essas vidas no reino. Hoje o que mais tem são pessoas desviadas. É verdade. Pessoas que abandonaram a fé e pessoas que abandonaram a igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja desviada que perdeu o propósito. E existem muitas pessoas hoje no Brasil desviadas, machucada, ferida com a igreja, chateada com a igreja e tudo mais. E elas não querem mais saber da igreja. Isso é muito triste. Pastor, desculpa de interromper, mas a gente está chegando no nosso horário. A conversa está muito boa, né? Eu não gosto de interromper, mas vou deixar um adendo para você que está assistindo esse vídeo. Né? Se você quer que a gente continue esse assunto... Uma parte 2 com o pastor. Uma parte 2 com o nosso pastorzão, coloca aí nos comentários. Né, digita aí, quero parte 2, que a gente continue essa conversa. A gente tem um tempo um pouco mais limitado, mas, nossa, eu gosto muito de conversar assim com pessoas que estão acima, né? Pessoas Chega mais velho, né? mais velhas, de idade, porque tem pessoas mais novas que têm muito conhecimento também. Rapaz. E aprender, né? A visão, eu acho que toda vez que a gente conversa com pessoas que têm um determinado conhecimento bíblico, enfim, a gente consegue absorver muita coisa positiva. E eu tenho certeza que esse primeiro podcast tá começando com chave de ouro, já pra gente transmitir muita coisa pra vida das pessoas. Com certeza. E como a gente quer criar um hábito no nosso podcast, é que no fim de cada episódio, a gente deixar uma mensagem pro nosso público. Né? Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem pro público que tá assistindo a gente. Eu vou deixar uma breve mensagem. Quando nós olhamos para a vida de Jesus é a nossa maior referência a Jesus. Jesus, ele precisa ser a maior referência de todo filho de Deus. Então, Jesus, ele veio para mostrar como um filho de Deus deve se comportar. Sim. Beleza? E aí o que acontece? Quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, cumprindo o seu chamado, todo mundo queria Jesus, todo mundo queria tocar Jesus, todo mundo queria relar em Jesus, e todo mundo queria chegar perto de Jesus. A multidão cercava ele. Ele subiu os montes para orar, porque quando ele estava na planície, ele não tinha muito tempo, porque as pessoas estavam sempre em volta dele. Não tinha sossego. Para ele ter um pouquinho mais de sossego, um pouquinho mais de privacidade, ele subia as montanhas e se isolava um pouquinho, beleza? Então, beleza. Agora, quando Jesus, ele é entregue por Judas, traído por Judas, negado por Pedro, e ele começa a cumprir, né, a encerrar o seu chamado, o seu chamado sobre a terra, né, cumprir o seu propósito, ele vai ser julgado e Jesus ele começa a sofrer. Ele começa a sofrer, ele é chicoteado, ele coloca a coroa de espinho nele e ele fica ali 3 dias ali sofrendo muito. Se nós arrancarmos um pedacinho de carne, deixarmos no cantinho esse pedacinho de carne, ele vai feder. Ele vai feder, ele vai cheirar mal, ele não vai cheirar bem. Qualquer pedacinho de carne, se nós deixar um dedinho ali, vai dar ruim. E aí o que acontece? Jesus ele morre, ele vai para a cruz
e ele morre. Depois dele morto, o corpo dele já não cheirava bem. E aí só 2 pessoas se comprometem com o corpo dele. Então hoje tem muitas pessoas que estão afastadas da igreja, e ela está afastada da igreja e fala, a igreja não cheira bem, a igreja é o corpo de Cristo. Que ela não cheira bem, Deus sabe. Deus não está preocupado com o cheiro da igreja, Deus está preocupado com quem vai colocar a mão e vai se comprometer com a igreja, independente de como que ela está. Porque o Jesus do milagre todo mundo quer. Agora o compromisso com Cristo poucos querem. Então, isso, enquanto as pessoas não entenderem isso, as pessoas vão dizer, eu parei de ir na igreja porque tem pecado. As pessoas não deixam de ir na academia porque tem gordo. Então na academia tem gordinho, elas não deixam de ir na academia porque tem gordinho. E elas param de ir na igreja muitas vezes porque tem pecadores, mas a igreja ela não cheira bem. A igreja é o corpo de Cristo. E o Senhor nosso Deus, Ele sabe como está o estado da igreja. Ele pergunta de quem irá por nós. Quem vai colocar a mão no corpo, quem vai cuidar do corpo, quem vai investir no corpo, quem vai zelar pelo corpo. Então, resumidamente, seria esteja disponível, né? Disponível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É os chamados. E é bem complexo isso, porque tem muitas pessoas, hoje existe uma vertente, fala assim, não, Jesus sim, igreja não. Não existe Jesus sem o corpo. Entendeu? A igreja é o corpo de Cristo. E outra, Cristo é o cabeça da igreja, não é o cabeça do indivíduo. É verdade. Então mas assim, existe uma grande tarefa para a igreja brasileira e muitas coisas para a igreja brasileira viver. E está na hora dessas pessoas começar a meditar de fato e ver o que elas podem fazer, né? E voltar a cumprir o propósito. Entender o que é o verdadeiro evangelho, né? Quando nós olhamos, enquanto está lendo meu amigo Limarco ali, quando nós olhamos para... Eu gosto muito de Jeremias. Jeremias, ele tinha tudo para abandonar. A liderança de Jeremias açoitava Jeremias, prendia Jeremias. A Bíblia fala que por muito tempo Jeremias até foi esquecido no calabouço. Aí quando nós olhamos, a família de Jeremias ia atrás dele. Não escute esse homem, mesmo quando ele disser coisas boas. Os amigos deles, certamente ele vai errar, e quando ele errar nós vamos entregar. Isso. Então por todos os lados Jeremias estava o quê? Vigiado e todo mundo querendo prejudicar Jeremias. Aí ele fala assim, Senhor, quando eu penso que eu não vou mais proferir o seu nome, tem algo dentro de mim que me consome. O que é isso? A presença do Espírito Santo. Então eu posso dar várias desculpas para mim não cumprir meu propósito. Mas a única que realmente vale é quando eu perder a presença do Espírito Santo. Aí eu já não sinto incomodado mais por nada. Mas Jeremias, quando ele fala assim, quando eu penso em não proferir mais o seu nome, tem algo dentro de mim que me incomoda. Tem algo dentro de mim que me consome. E aí ele fala assim, e ele continua ministrando. É um profeta chorão? Mas ele não abandona o seu chamado. Chora, mas continua. Só para confirmar, vamos voltar para aquele Romanos 12, no versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. 5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso não funciona, o corpo não funciona sozinho, né? Precisa todo mundo estar ligado. Isso aí é algo muito interessante. Eu sou igreja é furada. Isso é furada. Então, você que está assistindo, gostou desse primeiro podcast, a gente agradece aí a atenção de vocês. Foi um momento muito especial para o nosso pastor, e eu amo ter esse contato com o nosso pastor de verdade, que a gente aprende demais. E vamos ter muitos outros episódios, muitas outras oportunidades. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Esse é só o começo dessa jornada. Então, você que está acompanhando a gente aí no início, talvez esteja se perguntando qual que é o intuito disso. E a gente está deixando bem claro aqui que o intuito não são financeiros, mas sim espirituais, de forma que a gente possa alcançar realmente pessoas para o reino de Cristo através dessa mensagem. Edificar a vida de vocês através, seja por qualquer palavra, seja por qualquer coisa que nós dissermos. O importante é, de alguma forma, que a gente possa edificar a vida de vocês e que o amor de Cristo possa realmente envolver o coração de vocês. Amém? Sim, então agradecemos cada um, né, nosso pastorzão, e agradecemos aí a sua audiência e contamos com vocês no próximo episódio. É isso, gente. Tchau, galera. Graças a paz.